A vida financeira do TDAH pode ser caótica. A gente até tem ideia do quanto a gente ganha, mas e o quanto a gente gasta? É bem comum termos surpresas com a fatura do cartão ou fazer compras desnecessárias por impulso. Mas existem ferramentas que me ajudaram a botar ordem nesse caos e ensino todas elas no primeiro link da descrição. E aí essa questão do hype, tudo é TDAH, tudo é autismo hoje e tal. E aí tem gente na rede social falando coisas absurdas, que TDAH não existe, sei lá, invenção da indústria farmacêutica, falta de Deus e tal. São coisas absurdas que você vê e que geram um peso pra pessoa com TDAH. Na verdade, você vê hoje muito TDAH virando meme, né? E aí a gente precisa falar sério sobre isso. Eu tava até comentando com... terrível. Tem humorista falando bosta. Não, acontece. Não, a gente acaba filtrando, né? Você tem que tentar filtrar o que é de bom e o que é assim. Por isso que eu tava comentando que quando eu tava vindo pra cá, né? O Uber te conhece, né? Eu falei assim... Você tá fazendo o quê aqui? Não, eu vim fazer uma gravação de um podcast com um cara muito legal. Aí ele falou, o que é? Aí você já ouviu falar no Yuri Maia? Aí ele, já sim, eu sigo ele. Não, que fala de TDAH, é esse mesmo. Legal, cara. É esse mesmo, tá vendo? Obrigado, então, abraço aí, se estiver assistindo a gente. Eu nem lembro o nome dele, acho que era Luciano Juliano, perdoa. Talvez se ele acompanhar, ele vai ver que nos próximos dias, porque tá sendo gravado, né? Mas vai sair, né? Quem sabe ele reconhece. Fico feliz, porque tá vendo? Você falar de uma coisa de forma assertiva e direcionada... Você vai atingir um lugar, você vai mudar a capacidade de consciência daquela pessoa, de entender as coisas, de olhar de forma diferente, né? Então, por isso que o hype é altamente errado você falar o hype das coisas, o hype do TDAH, é o hype do autismo. Por exemplo, recentemente teve até o hype do TDI, né? Que é o transtorno dissociativo de identidade, né? Então, é um peso muito grande para as pessoas que têm um transtorno você falar isso, né? Eu acho que as pessoas tinham que deixar esses transtornos em paz. Porque as pessoas não compreendem e fica numa... Eu não sei de onde eles tiram essa liberdade de encher o saco do TDAH, por exemplo, entendeu? Sabe o que eu já vi? Pessoas assim no direct falando, olha, Igor, eu fui sair com uma pessoa... E, cara, essa pessoa não demonstrou muito interesse em mim. Será que ela é TDAH? Eu falo assim, cara, às vezes você não é interessante. Já parou pra pensar nisso? Você já parou pra pensar que você também não deu a questão ali dessa pessoa se interessar por você? E pode acontecer? Outro dia chegou um vídeo, uma pessoa mandou no direct, assim, um vídeo, um TikTok, esses vídeos curtinhos, assim, de 30 segundos, do menininho. Cara, o menininho tinha 2 anos no máximo. Aí o menininho, assim, aí tinha a legenda. O menino, ele dá 3 voltinhas e agacha pra fazer cocô. No meio do quintal, assim. Sim. Aí tinha um vídeo do menino, assim, dando 3 voltinhas e agachando pra fazer ou fingindo que tava fazendo cocô, enfim. Aí ele me perguntou assim, cara, será que esse menino é TDAH? Eu falei assim, cara, eu acho que ele é criança. Tá imitando um comportamento do doguinho dele. Tem nada a ver, cara. Eu ia falar isso. Às vezes a criança brinca tanto com o cachorro que ela tá brincando. Tipo... Pode acontecer. Isso que você está trazendo é uma coisa muito legal, porque quando eu geralmente falo sobre neurodivergência ou dou alguma aula, eu sempre falo o seguinte. Uma criança na fase do desenvolvimento cerebral, que o cérebro está crescendo ao longo de anos, né? Então, a criança ela tem crescimento de novas conexões, novas sinapses, que vão fazer o processamento executivo, processamento motor, emocional, que seja. O ponto é, uma criança de 3 anos, é esperado, do desenvolvimento natural dela, que ela tenha certa dificuldade de esperar numa fila. Poxa, Yuri, amor, fica aqui esperando na fila os amigos. Tá, mas eu quero brincar. Ela quer brincar. Ela quer conhecer o mundo. Se você tá com uma criança de 3 anos dentro de uma sala de aula... Ela não tem esse senso de, olha, você precisa esperar. Esperar o quê? Eu quero brincar. Tipo, perfeito. Cara, é um bebê. 3 anos é um bebê quase. E aí, assim, eu tenho um filho de 4 anos e aí é muito comum você ver assim... o menino tá na sala de aula, mas ele tá do lado da coleguinha dele, tá do lado do amigo Yuri. Aí a professora tá mostrando a matéria e o amigo Yuri tá querendo brincar com lápis, querendo desenhar. Ele se desconcentra na professora para prestar atenção no que é interesse dele, é o brincar com o colega, essas coisas. E aí quem olha de fora fala, peraí, mas esse menino tá se desconcentrando? Mas é inerente ao desenvolvimento cerebral dele. Quando a gente fala de controle de concentração, controle de impulsividade, a gente fala de uma área cerebral chamada córtex pré-frontal. Vamos fazer o seguinte... Acho que a gente pode entrar nessa questão, né? Eu queria te perguntar exatamente isso. O funcionamento do cérebro TDAH, se tem questões estruturais.
você estava entrando em córtex pré-frontal. Vamos adiante nisso? Vamos lá. Então, e outra coisa também, é muito comum você ver divulgadores científicos, psicólogos, neuropsicólogos, pessoas que se autodenominam neurocientistas da área, falar apenas do córtex pré-frontal como sendo uma área relacionada ao TDAH. Tá? E eu quero aqui já bater numa tecla que a gente vai desmistificar isso. Tá bom? Então, primeiro ponto. O córtex pré-frontal, por funcionamento de comportamento, o que ele comanda para você? Ele comanda a tua capacidade de funcionamento executivo, que são as capacidades cognitivas superiores, que são o quê? Memória de trabalho, essa capacidade de você prestar atenção num determinado período de tempo, gravar essa informação por um curto período, executar demandas. Ele comanda a tua flexibilidade cognitiva, que é a adaptação do ambiente. Por exemplo, do nada a gente está aqui, eita, uma câmera desligou. Preciso me reorganizar, me adaptar. Então, eu tenho esse controle de flexibilização e tal. Ele comanda também o teu controle inibitório. O controle inibitório é o que faz o controle dos nossos impulsos, das nossas vontades. Por exemplo, agora, eu tenho muita vontade de mexer no celular porque eu tô vendo meu celular piscando. Peraí, mas eu estou nesse momento agora com o Yuri. Eu tenho um bom funcionamento de controle inibitório. A gente fala desses 3 pilares, mas funcionamento executivo é muito mais. O funcionamento executivo é a tua capacidade de organizar um comportamento, planejar esse comportamento e executar, tomar uma decisão. Então, até a forma como a criança vai pegar na garrafa quando é criança, colocar a garrafa, a água no copo, isso é funcionamento executivo. Ela está planejando a pega motora, a melhor forma de fazer isso. E, cara, quantas pessoas com TDAH que são crianças e vai colocar o leite, derrama tudo, porque essa capacidade de planejamento, de organização é relacionada a esse funcionamento executivo. Né? Então é esperado que uma criança nesse desenvolvimento tenha essas funções, porque o córtex pré-frontal está se conectando durante anos. A gente já tem evidências sugerindo de que o cérebro só está completamente maduro próximo ali dos 30, 25 é a média, tá? Então, se você vê uma pessoa falando que é 25 anos, peraí, você tem que entender as particularidades de cada um, porque às vezes pode demorar mais anos, pode chegar ali até próximo dos 30 anos para o homem, para o adulto. Então, quando a gente fala de maturação, a gente está falando de conexões, dos circuitos que vão regular esses comportamentos.